Vocês não reparam que o meu nariz está igual ao de uma rena? Porque simplesmente baixou o Frozen aqui em Florianópolis e simplesmente minha rinite falou: foda-se você, vou fazer o que eu quiser com o seu nariz. E é sobre isso. Galera, o tema do vídeo hoje é um pouquinho mais denso, tá? Mas acho muito necessário. Gosto sempre de pedir pra vocês ficarem comigo até o final, não tomarem opiniões precipitadas, tá? Porque eu não sou a dona da razão, eu só tô realmente aqui expondo opiniões, ideias, enfim, muitas vezes certas, erradas, não sabemos, enfim, depende da sua perspectiva. Então fica aqui comigo até o final pra entender a minha linha de raciocínio, vai deixando aí nos comentários a tua opinião. E eu gosto desse canal justamente pra gente questionar o que cada um aqui tá falando. Então sintam-se à vontade pra deixar aí nos comentários. Inclusive, acho que se tu estiver entrando no mercado de trabalho agora, talvez esse vídeo te poupe algumas frustrações. Ou não, porque é uma caixinha de surpresas, tá? Já começa por aí. E caso tu já esteja nessa batalha há um tempo como eu, talvez tu se sinta acolhido. Ou pelo menos eu tentei. E o vídeo de hoje é sobre isso, sobre a gente talvez ver cada lado ali dessa mesma moeda, tá? Tanto ali do funcionário quanto da empresa. Vamos tentar desmistificar um pouquinho essa história que muitas vezes, o empresário sai como vilão, o funcionário sai como coitado, mas também tem funcionário que é sabe? E também tem empresário que é e tem empresário que é gente boa, entendeu? Faz as coisas direito e acaba indo nesse balaio junto como se fosse o vilão. Então vamos dar uma conversada sobre isso. Já de antemão, eu não tô aqui pra burnetizar o burnout. Não tô aqui pra romantizar o burnout, tá? Metas absurdas, super abusivas, ou aquela ideia de vestir a camisa da empresa, né? Enquanto tu tá se afogando pra correr atrás de todas essas metas absurdas e mal consegue viver a tua vida. Eu já tive nesse lugar, né? Eu já comentei pra vocês algumas vezes aqui no canal, de trabalhar horas e horas, às vezes 10 horas, 14 horas no mesmo dia, além do combinado, né? Então, sem reconhecimento, sem um extra, sem nada nesse sentido, realmente, só engolindo seco. E com medo de ser demitida se eu dissesse qualquer não, né? Se eu impusesse qualquer limite. E spoiler, eu fui demitida mesmo assim. Inclusive, eu tava conversando com uma mentora de carreira esses dias, né? E já de cara, eu sugiro todo mundo fazer isso, porque a gente nunca para pra pensar, né? Pô, vou conversar, vou fazer uma mentoria de carreira, assim, né? E tal. Indico que todo mundo faça em algum momento aí, principalmente se estiver meio perdido, às vezes ali depois de X anos no mercado de trabalho, quer dar uma rebobinada na vida, quer recomeçar. Então é uma ótima forma, assim, realmente. E a gente tava conversando sobre como as empresas hoje em dia estão com muita dificuldade de contratar, porque sim, gente, como eu já falei antes, acreditem ou não tem tantos profissionais bons, assim, realmente qualificados, assim, como a gente imagina no mercado, né? A gente imagina que tem um cacete de gente por aí, desempregada, inclusive, mas enfim, 8 bilhões de pessoas no planeta, e por conta disso, a chance de ter gente muito boa é absurda, né? E na verdade não. Mas também tem o contraponto de que tem muita gente sem emprego, como eu falei. Então a gente tá vivendo essa disparidade muito absurda e que a conta não fecha, né? Porque se muitas empresas estão precisando contratar, mas estão com dificuldade de contratar e tem um monte de profissionais desempregados, tem alguma coisa errada. E aí a gente entra nesse ponto, né? De que é muito louco como as pessoas acham que ser um bom profissional basta tu ter bons cursos, um diploma ou saber tecnicamente sobre aquele assunto, né? Sobre aquela área que ela atua. Mas a real é que o que eu tenho visto, né, no mercado, enfim, é que as empresas estão valorizando cada vez mais as famosas soft skills, né? Então, uma breve pausa aqui para explicar, né, o que são esses termos que no meio de startup é muito famoso, mas, enfim, às vezes áreas mais tradicionais não conheçam. Hard skills são habilidades técnicas, né? Então, de fato, aquilo que tu sabe fazer referente à tua área, né? Então, aquilo que é prático e teórico. Já soft skills são habilidades comportamentais, né? Então, comunicação, saber ouvir, saber a hora de falar, como se portar em reunião, cumprimento de prazo, esse tipo de coisa. Digamos assim, aquela parte que é mais subjetiva. E principalmente a geração mais nova, e eu me incluo nisso, tá dançando muito nessa parte. Paciência, gente, vocês vão ver meu nariz. Acende e apaga, acende e apaga. É porque eu estou com rinite atacada, tá bom?
Só lembrando isso. E quando eu falo eu me incluo nisso, é porque sim, eu também danço bastante nessa parte, essa parte comportamental, né? A gente chegou numa fase que o mercado tá mudando e a geração também, o comportamento da nossa geração, no geral, não tá legal, entendeu? Não tá muito legal. A gente acha que a gente é um ser evoluído de luz, mas na verdade a gente tá pecando umas coisas ali muito bobinha. Inclusive, eu vi pessoas da minha idade cometendo atrocidades no ambiente de trabalho, assim, atrocidades. E, cara, provavelmente eu cometi atrocidades também. Isso é fato, tá ligado? E o que eu percebi muito, assim, pessoal da minha idade, assim, é que... E assim, talvez o que eu fale aqui, muita gente vai torcer o nariz, tá? Porque, enfim, eu acho que a gente ouve muitas pessoas falarem sobre isso e o pessoal já se ofende, assim. Mas vamos lá. Eu vejo que as pessoas hoje, as pessoas da minha idade, enfim, né? Eu tenho 24 anos. Eu sou relativamente ainda, tipo, não tão nova assim, tipo, né? Daqui a pouco eu tô mais perto dos 30. Mas as pessoas acham que hoje as empresas estão fazendo um favor para elas, sendo que muitas vezes elas nem estão entregando o básico. De novo, eu sei que é uma frase, né? Mas vamos lá. Vamos pensar de forma lógica, né? Para tu ser contratado, a empresa precisa daquele serviço que tu tem para oferecer. Temos aí um ponto de encontro. É uma troca. Mas, em muitos casos, a pessoa, depois que entrou na empresa, vira aquele profissional que só reclama, que nada nunca tá bom e vai entregando cada vez menos, nem percebe. Eu falo isso porque eu já trabalhei em algumas empresas com modelos bem diferentes, né? Então, já trabalhei em empresa modelo híbrido, modelo home office, enfim. Uma delas, que era 100% home office, onde todo mundo trabalhava no mínimo 10 horas por dia, sem nenhum tipo de benefício ou auxílio, e outra presencial / híbrido, que assim, era uma vez híbrido, era uma vez home office na semana, não dá nem pra considerar quase híbrido. Enfim, que dava almoço de graça, estacionamento de graça, plano de saúde, computador da empresa, então mesmo que tu tivesse o teu, tu poderia simplesmente escolher não usar, caso tivesse um computador à disposição ali. A famosa sala com puff, que eu vejo que um monte de gente xinga e não sei o que, mas cara, olha, se tu trabalha em escritório, faz uma diferença legal, cozinha equipada, tudo. Sabe aquele filme Os Estagiários que eles vão pro Google? Era quase isso, só que em bem menor escala, né? E adivinha, na empresa que oferecia mais, as pessoas reclamavam infinitamente mais do que aquela que não entregava nada, literalmente nada. Te entregava burnout, literalmente. O ponto aqui não é o que tá certo, o que tá errado, qual a empresa é melhor, qual a empresa que é pior, entendeu? Porque essa mini Google tinha um cacete de coisa pra melhorar. Mas o ponto é que nada nunca era suficiente, parecia, sabe? Sempre tinha alguém resmungando, reclamando, falando mal da empresa dentro da empresa, com os colegas de trabalho, muitas vezes na frente de diretores, soltando frasezinha, ai, se a gente tivesse isso, ai, se a gente tivesse aquilo. Sério, a melhor descrição pra isso é literalmente os Enzos, né? Os famosos Enzos são mimados, não tem outra palavra pra isso. E um adendo, né? Ai, Camila, então não pode apontar não sei o que da empresa, porque aí coitada das empresas. Não é isso que eu tô querendo dizer. Tô querendo dizer que tem uma diferença entre você estar numa empresa que não te dá o mínimo, né? E tu realmente, não quero isso pra minha vida, quero realmente uma base minimamente, né? Pra me assegurar, enfim, minha saúde, enfim, o que seja. E outra é tu ter tudo isso e tu mesmo assim ficar coçando o saco, reclamando, enchendo o saco de quem quer trabalhar, entendeu? E, enfim, e achar que tá tudo bem. Então é o que eu sempre falo, não sejam cegos. Sério, se tem uma coisa que eu morro de medo, que eu sempre falo sobre, é que eu não gosto da ideia de estar cega sobre mim mesma, sobre as minhas atitudes, sobre o que eu falo, o que eu penso e o que sai da minha boca, sabe? Que às vezes é o contrário. Não sigam religiosamente as opiniões da internet, nem mesmo a minha aqui, porque só reclamar não vai mudar nada. Ninguém vai ter dó de vocês e a empresa não tá nessa função de te dar o que tu quer, não tá naquela posição de, sei lá, uma mamãe ou um papai que vai te dar
as coisas na mão. Não é assim que funciona. Pelo menos é a minha visão sobre o assunto. Questionar, apontar, tentar ajudar a melhorar, show, ótimo. Isso significa que tu é uma pessoa boa, que tu é um profissional ótimo, que tá ali em prol do teu crescimento, né? Não só do teu crescimento, do crescimento dos teus colegas e da empresa no geral. Eu acho que é o básico, né? Se tu tá trabalhando em um lugar, tu minimamente se importar com o crescimento daquele lugar. Porque impacta no teu crescimento também. Mas assim, reclamar por reclamar não vai tirar do buraco ou de situação nenhuma. E eu sei que até parece palhaçada, mas as empresas também estão, pelo menos, principalmente startups, que são empresas menores, não tô dizendo, sei lá, uma multinacional que... Pô, tu não faz ideia do que tá acontecendo no setor XYZ, sabe? Que literalmente ninguém enxerga nem 10% da empresa. Mas essas empresas pequenas, principalmente, elas estão sim preocupadas em criar um ambiente de trabalho minimamente ok, sabe? Porque não é só você que quer estar num lugar legal. Todo mundo que tá ali, principalmente os donos da empresa, não querem trabalhar num lugar que vai ser tipo um esgoto, literalmente. A gente tem que parar de ver, não as empresas agora, mas as pessoas que estão dentro daquela empresa como, sei lá, inimigos, sei lá, cara, não sei porque enxergar dessa forma só complica mais a nossa vida. Todo mundo quer ali agregar um pro outro. Isso significa que não vai ter uns malucos aí que vão fazer de tudo contrário, absolutamente contrário, e transformar um ambiente de trabalho uma merda? Sim, vai ter. A gente não tá livre disso, né? Mas, enfim, por isso, prestem também atenção na cultura da empresa antes de entrar. Então, a gente acha que em entrevista a gente tem que só responder as perguntas, mas na verdade a gente pode perguntar de volta. Então, tente se interessar minimamente, sabe? Peça para essas pessoas, principalmente se forem empresas menores, geralmente eles têm esse tipo de documento, né? Que é o documento da cultura da empresa, né? Então, investiga mesmo, sabe? Sente o clima, dá uma olhada no LinkedIn, dá uma olhada nas pessoas que trabalham ali, porque às vezes pode ter algum conhecido, alguma coisa nesse sentido. Então, enfim, é claro que a gente pode cair numa cilada, cair em situações ruins, isso é uma coisa que é imprevisível, mas tem certas atitudes básicas que a gente pode tomar e que pode direcionar e aos poucos direcionando a gente pro lugar certo, o lugar que a gente quer estar. E, cara, um fato que é uma merda, mas o mercado vai te usar até onde for benéfico pra ele. Da mesma forma que a gente faz isso com as empresas também. E quando tu deixar de ser relevante, obrigado pelos teus serviços, beijo, tchau. E a frustração começa justamente quando a gente não entende isso, né? E é aqui o que eu comentei de relance lá no começo, né? Que a gente precisa entender que o trabalho, ele tem uma função na nossa vida, da mesma forma que os amigos, da mesma forma que um relacionamento, da mesma forma que os nossos pais, enfim, cada pessoa ali tem uma função, cada situação, né? Cada área da nossa vida. E eu vejo que muitas vezes a gente confunde, né? Então, como eu falei, cara, às vezes as pessoas ficam reclamando ali do trabalho como se a empresa tivesse que cuidar da tua vida, te dar as coisas como se fosse um pai, entendeu? E não é assim que funciona. Por exemplo, tu não vai desabafar muitas vezes com os teus pais sobre um menino que tu conheceu e tá sendo um babaca contigo, tá ligado? É meio que não faz sentido, não é efetivo e tipo, não cabe a eles esse tipo de conversa. A gente conversa com amigos sobre isso. Eu sei que é um exemplo idiota, né? Eu adoro dar exemplos idiotas aqui nesse canal. Mas é só pra exemplificar realmente, assim, essa confusão que às vezes a gente faz e daí depois fica reclamando aos quatro ventos igual um idiota. É meio foda isso, mas agora vamos colocar na tua conta. Se tu fosse uma empresa, literalmente, se tu precisasse decidir se tu, sei lá, tivesse um cliente que seja, pra só dar um exemplo, ele te desse 10 mil reais por mês, o que tu vai fazer com esses 10 mil reais por mês? Como que tu vai colocar nas áreas certas, nas pessoas certas, uma quantidade que não vai te quebrar, entendeu? Pra te ir cada vez subindo mais, entendeu? Tu não deixaria uma pessoa fazendo corpo mole na tua empresa, sendo que aquele dinheiro, tipo, da mesma forma que o teu salário é um dinheiro suado, também o dinheiro ali que tá entrando na empresa também é suado. Inclusive, eu já trabalhei com consultores que entravam nas empresas, né, organizavam por dentro ali a estrutura dela, e numa dessas, uma empresa com mais de 50 anos aí de existência, tinha um apego absurdo por alguns profissionais ali que estavam com eles há mais de 30 anos, mas já não entregavam nada, porque
porque literalmente eram... Gente, sem brincadeira, eu já tive reunião com esses queridos. Eram idosos de 70, 80 anos, trabalhando, sabe? E a pessoa já não tinha mais nem ar no pulmão quase, coitada. E enquanto isso, a empresa tava desmoronando, dando muito mais prejuízo do que lucro. É claro que a culpa não é desse coitado, desse senhorzinho, né? Querido, por favor, se aposente. Mas entende como às vezes o apego no profissional, como a gente jura que é a melhor opção, claro, vai ser a melhor opção pro funcionário, porque ele vai estar ali de boas, entendeu? Sem precisar se preocupar. Mas a empresa vai literalmente desmoronar por causa disso. Se ela fizer isso com todos os profissionais, sabe? Sempre vai ter um lado que vai perder, isso é inevitável. Pô, é muito bonito tu valorizar a trajetória daquela pessoa. Acho muito louvável essa empresa tá com esses profissionais há tanto tempo. Pô, é realmente bonito, assim, sabe? É uma família, se torna uma família. Mas foi só um exemplo de como, cara, às vezes a empresa precisa ser inteligente, ela precisa tomar certas decisões que nem sempre vão ser as mais coerentes, mas que pra ela não quebrar, ela vai precisar tomar. Isso é uma coisa, né? A gente acha que empresas são um castelo, assim, inquebrável, sabe? Só que, na verdade, é um castelinho de areia. E, cara, eu trabalhei já em startup principalmente startup que nasce e morre o tempo todo, sei lá quantas por dia, entendeu? E eu via realmente, assim, o pessoal quebrando por enfim, tipo, por coisa boba, assim, sabe? Enfim, esse é um assunto extremamente complexo. Eu mesma não tenho opiniões super formadas sobre isso. Claro que eu sempre falo aqui, tipo, como se eu soubesse grandes merda. Mas a verdade é que eu não sei também. Eu também tô vivendo e aprendendo, principalmente com o principal fornecedor das coisas que eu tenho, né? Então, da comida na minha geladeira, enfim. Eu sinto que é como se o meio corporativo, assim, ele é literalmente como se tu tivesse uma estrada nebulosa, que literalmente tu não sabe se o farol que tá vindo lá na frente é uma bicicleta, é um carro ou se é um caminhão, tá ligado? E agora indo pro outro lado da moeda, que eu já devo ter irritado bastante vocês ali, tá defendendo empresa, não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu odeio o meio corporativo, sério. Muita coisa que eu não concordo também. Eu odeio o joguinho de tentar ganhar aumento. Quem é que vai ganhar aumento? Quem é que vai ganhar um bônus? Quem é que vai não sei o quê? Odeio amizades que parecem reais ou fingem ser reais, mas estão só esperando ali pra te passar a perna. Situações um pouco reais aqui. Enfim, tem 1 bilhão de coisas que me incomodam. Mas eu gosto de dizer que a gente precisa entender como o jogo funciona, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, pra gente saber pra onde ir. Porque senão a gente só fica que nem um idiota, como eu falei, reclamando e nada muda, porque não vai mudar. Tu precisa ir aprendendo como ir pro caminho que tu quer, sabe? E foi por isso, inclusive, que eu abri a minha própria empresa, pra construir algo que faz realmente sentido pra mim, que ficou muito papo, ou essa chamada ficou muito de coach, né? Calma, não vou te vender nada. Pra construir realmente algo que faça sentido pra mim, porque eu já passei por algumas empresas e, sabe, quando tu entra na empresa, eu fico com aquela ansiedade, não, vamos dar-lhe! Mas depois de um tempo, tu vai entrando nesse mundo corporativo de novo, tu vai vendo aquelas pessoas passando a perna na outra, tu vai vendo o diretor falando uma merda, tu vai vendo as coisas e, cara, isso vai te definhando, é absurdo. Agora, se empreender não é pra ti, tá tudo certo. Só que aí que entra, né, tu vai ter que entender como é que o jogo tá sendo jogado pra tu entender como se adaptar a isso e ir caminhando pra um momento que tu encontre uma empresa que seja 100% adequada ali para as coisas que tu precisa. Se tu quer viver nesse meio, investe na tua evolução, investe dinheiro em curso, investe tempo em produção de conteúdo que às vezes a gente ignora, né? Eu sou social media, então eu vou ter que defender esse lado aí, mas tu precisa aprender a se vender, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo, assim, que me prejudicou muito, assim, porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade, assim, de me comunicar, de me portar como uma profissional foda e não sei o que, não sei o que lá. Eu
não consigo ser assim. Mas é como as coisas funcionam, né? O político sempre vai ganhar em cima do capacitado, né? Ali aquela pessoa que sabe mais, enfim, mas ela não sabe como suportar. Então, tipo, o político é aquela pessoa que faz todo mundo rir, que faz todo mundo, sabe? Enfim, que sabe criar essas relações mesmo, ela sempre vai ganhar em cima. Não é só tu chegar, bater o ponto, fazer minimamente ali o que tu tem que fazer e ir embora e achar que tá ruim, que tá pouco ainda, que tu tá fazendo muito, que tu tá recebendo pouco, sabe? Não é assim que funciona. Porque senão todo mundo ganharia aumento, todo mundo ganharia, sabe, destaque, etc. Isso é inevitável, gente. Ser medíocre, ser mediano não vai te levar a lugar nenhum. Isso é impossível. Não faz sentido. A gente cresceu ouvindo que tinha que fazer uma faculdade, que era só estudar, conseguir um emprego fixo e que tava tudo certo. Mas isso já rolou, já foi embora faz muito tempo. Tu pode ter um diploma, experiência e ainda ser tratado como um estagiário, se tu principalmente se portar como um estagiário, esperando que as pessoas te deem tudo na mão ou esperando que eles te expliquem como montar, sei lá, uma planilha, que seja. Eu já fiz muito isso e admito que ainda faço. Enfim, além disso, tem o fator de que o mercado quer cada vez mais profissionais ultracapacitados, que saibam de tudo e aceite qualquer coisa, né? Mas pagar bem, dar suporte emocional, tudo isso sempre fica para um segundo plano, né? Então é essa dança maluca que tu tem que aprender a dançar, porque senão literalmente tu morre. E o objetivo desse vídeo não é te deixar triste, sei lá, é te convidar realmente a pensar talvez um pouco diferente, sabe? Parar de se colocar só como coitado, colocar os outros como vilão, e realmente tentar fazer essa intermediação pelo menos na tua cabeça, sabe? Tipo, pô, eu entendo a situação da empresa, eu entendo a minha situação também. E claro que tu vai priorizar a tua, óbvio. Enfim, e a partir disso tu toma as tuas decisões, tem esse teu pensamento crítico, crie planos paralelos, enfim, construa a tua autonomia, desenvolva a tua marca pessoal, seja dentro de uma empresa ou fora dela. Sai da bolha ali da empresa, sabe? Isso é uma coisa que a gente faz muito, a gente fica preso dentro daquela bolha e acha que o que a gente faz ali dentro é isso, entendeu? É o suficiente e tal. E não, tu tem que se desenvolver em outras coisas, em outras áreas também. E lembrem-se que a gente precisa se proteger emocionalmente e financeiramente, porque no final do dia só a gente vai se importar com a gente. A empresa não tem função nenhuma de te dar uma aula de como cuidar do teu salário, de como estudar, de como ir atrás e não sei o que. Não vai, entendeu? Então é isso. E não é culpa tua por estar cansado, por não aguentar mais, por estar frustrado. É um sistema muito complexo, cruel, hostil, mas também entenda que não dá pra passar pano pra algumas coisas que a gente também faz. Comenta aqui se tu já viveu alguma situação parecida, alguma situação aí no ambiente de trabalho. Ou sei lá, comentar, Camila, achei que tu falou muita abobrinha. Pode falar também, tá tudo certo. Vamos desenvolver esse papo. Deixa o like no vídeo, compartilha com um amigo que talvez esteja precisando ouvir isso e se inscreve pra não perder os próximos papos. Te vejo no próximo vídeo.